Boa noite a todos, boa noite a todas, aqueles que nos assistem nessa segunda-feira. Estamos mais uma live e hoje temos a honra um pouquinho da sua história também, de toda a sua trajetória, a sua caminhada, principalmente o seu bom humor, né, Manete, que sempre está presente. E eu também quero depois contar como é que eu conheci a irmã Anete. Hoje eu falei com uma pessoa como que eu conheci a senhora, né, em 1996, lá na Câmara de Vereadores, quando a senhora foi com a Denival, e chegou para mim, Padre Jaime, e falou assim: o senhor é vereador? Sou. Precisa dar um jeito lá. Eu estou com os meninos, meus filhos, e estão morrendo. Meu Deus, quem está matando seus filhos? Mataram. Daí eu pensei, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho uns 100, mas eu falei, meu Deus, quanto filho! Aí que a senhora me falou que eram os meninos que jogavam futebol e que a senhora acolhia todos, depois a senhora cresce, e eu acho que a senhora vai contar essa história. Também o Padre Jaime, que está aqui conosco. O Padre Jaime tem muita caminhada feita, né? Uma pessoa que tem se dedicado muito a esta igreja que nós acreditamos tanto, que é uma igreja da transformação, uma igreja solidária, uma igreja amorosa, a igreja de Jesus Cristo mesmo, porque é a igreja que não mede esforços para acolher a todas e a todos, sem distinção de sexo, idade, raça, cor, seja o que for, né? Sempre será abrigada. Por isso, hoje eu fico muito honrado de poder receber duas pessoas assim tão significativas para a gente. Manete, eu gostaria que a senhora começasse, fizesse um pouco da apresentação, da sua história, de como a senhora está vendo esse momento também tão difícil de pandemia. Aliás, eu nunca pensei que fosse possível juntar a senhora e o Padre Jaime numa situação como essa, então estamos conseguindo fazer isso. Nós só nos encontrávamos, né, no Rio dos Excluídos, agora estamos fazendo tecnológico o negócio aqui. Então, por favor, fica com a senhora aí, tem uns 10, 15 minutos aí para fazer as suas primeiras considerações, depois a gente passa para o Padre Jaime fazer também. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, Tadeu Venério. Fico muito feliz de poder participar dessa live, junto com o Padre Jaime também, que estou conhecendo e li um pouquinho ali da história. Eu acho que é bem interessante mais pessoas saberem de todo esse trabalho que é feito na simplicidade, que às vezes não se entende o que a igreja faz, afinal, né? Afinal de contas, quem é a igreja? A igreja somos todos nós, né? Não são os prédios. Então, assim, eu sou da Congregação das Irmãs Apóstolas, do Sagrado Coração de Jesus, já são 33 anos que eu sou consagrada, já estou aposentada, mas continuo trabalhando bastante aqui, e estou aqui há mais de 20 anos na região da cidade industrial de Curitiba, mais especificamente aqui na região do Sabará, da Vila Conquista, todos esses locais aqui, que é a periferia sul de Curitiba, que já fizemos uma caminhada tentando participar de todas as melhorias e tal da comunidade, que nunca param de serem necessárias essas ações, porque nós temos aqui no nosso entorno as ocupações e os desafios, eles se multiplicam a cada dia, né? Eu sou assistente social e o meu trabalho na instituição, na verdade, é fazer com que a instituição seja ativa, para estar do lado dos mais vulneráveis, dos mais empobrecidos. E hoje nós temos 4 unidades de atendimento. Aqui eu trabalho no Centro de Assistência Social Divina Misericórdia, e nós temos 4 unidades e atendemos aí mais de 250 crianças e adolescentes de 6 a 16 anos e 150 pessoas idosas numa unidade. No início do ano, nós demos início a um novo trabalho com mais 100 pessoas idosas aqui no Sabará, onde era a creche, né, que nós acabamos tendo que fechar por conta do decreto da prefeitura, mas a gente não se abala, a gente vai ao encontro daqueles que realmente, se a gente não cuida, eles ficam à beira do caminho, que é um pouco o evangelho do dia de hoje, para quem leu, né, para quem participou da missa ou leu a liturgia, essas pessoas caídas à beira do caminho, que muita gente olha, não vê, não tem compaixão e passa para frente, né. Eu tenho uma comunidade de irmãs aqui, mais 3 irmãs que moram aqui comigo, a irmã Emily, a irmã Elisângela e a irmã Justara,
E estamos aí tentando dar o melhor de nós para que realmente o reino de Deus aconteça na simplicidade, sem coisa barulhenta, coisa muito frufru, porque a gente sabe que a realidade ela é delicada, às vezes é dura, e a gente precisa ter todo esse trato caridoso, solidário, próximo das pessoas que nos procuram. Bom, enfim, eu acho que é um pouco isso. Depois eu vou falar um pouco das ações do Centro de Assistência aqui na região nossa aqui, né? Mas, assim, esses dias, quando vocês me pediram para falar alguma coisa da Igreja Católica nesses tempos de pandemia, eu falei assim, poxa vida, me dei conta que eu estou tão envolvida em conseguir cesta básica, em colocar as assistentes sociais e as psicólogas para atender o povo, os educadores, preocupados com as crianças que não têm acesso aos sistemas aí para poder ter aula legal em casa, toda essa situação, né, que nós sabemos que as periferias especialmente falta bastante esse acesso. Eu falei assim, meu Deus, não é que eu me fechei, mas eu estou tão envolvida aqui que quase que eu não vejo o que acontece com a Igreja Católica no mundo nesses tempos de pandemia. E pasmem você, se alguém quiser, assim, fazer uma experiência de alegria, apesar da pandemia, claro, mas de alegria, de exultação, de tanto bem que a igreja está fazendo, é só colocar no Google a Igreja Católica nos tempos de pandemia. Meu Deus, é emocionante. Eu confesso que muitos textos eu printei e salvei, porque, assim, sem barulho, quanta coisa linda está acontecendo no mundo inteiro. Essa igreja que não é que ela está porque o Estado não está. O Estado, ele tem que fazer o que ele tem que fazer. Claro que ele não faz tudo o que tem que fazer. Mas nós temos que estar porque ali estão os nossos irmãos e irmãs. E daí eu fui ver, assim, coisas, iniciativas, doações, correntes, redes, e assim, a começar do Papa Francisco. Eu fiquei, se eu já amo esse homem, esse senhor abençoado que está na frente da nossa igreja, agora eu sou assim, cada dia mais eu me encanto, eu me apaixono pela forma como ele conduz a nossa igreja, porque combina assim com aquilo que eu penso de igreja, uma igreja realmente em saída, com o sapato sujo, uma igreja samaritana, né? E daí a gente vai entrando assim, e a gente vai vendo lá que ele cria fundos de apoio aos trabalhadores que estão desempregados, ele cria fundos para questões das necessidades do Covid, respiradores, testes, assim, ele está dando exemplo para nós. E como é bonito quando se vê assim, eu fui puxando também das dioceses, fora do Brasil, em outros lugares, quantas ações maravilhosas e simples, né? Pessoas que se reúnem para costurar máscaras, pessoas que se reúnem para preparar cestas, pessoas que se reúnem para fazer marmitas para as pessoas que estão em situação de rua. Então, assim, foi muito, muito comovente, sabe? Assim, eu me deliciei, eu aprendi bastante e, assim, a cada coisa que eu lia bonita, eu agradecia a Deus por fazer parte dessa igreja, com todos os defeitos que nós temos, com as limitações, etc. Mas quanto bem, quanta gente, assim, convicta de qual é o papel do cristão no mundo, sabe? Fiquei muito, muito, muito encantada. Assim mesmo, as ajudas para as igrejas orientais, para outros locais que nem cristãos são. Não importa, para o Papa Francisco, as fronteiras não existem, né? Essas questões de religiões, etc., não existem, e é o que Jesus fez. O que Jesus fez. E nós temos que imitar a Jesus, mas nós temos um líder espiritual e de testemunho, que é uma coisa encantadora, né? E daí, assim, o que mais que, por exemplo, essa delicadeza das igrejas também de deixar as pessoas em casa, gravar as celebrações para que as pessoas possam assistir de dentro das suas casas. Nós não fazemos ideia de quantas pessoas foram salvas
Quantas pessoas não foram infectadas graças a essa ação firme? Muitos cristãos não queriam aceitar. Não, porque Deus é mais, não, porque milagres, não, porque Deus é tudo, e daí não, se a gente for para a igreja a gente não é contaminado. Eu fui, eu fui, né? Então, assim, eu acho que a gente não tem que ser muito ingênuo nessa hora, a gente tem que obedecer às autoridades sanitárias, tá? Não é qualquer obediência. Obedecer aos nossos pastores também, que fizeram isso. Então, ali, agradecer todos os bispos e padres, né, que realmente tomaram essa iniciativa e agora esse retorno gradativo, com pouca gente dentro, nas igrejas, com máscara, com todos os cuidados de álcool gel e tal, né? Enfim. E aqui na Arquidiocese de Curitiba, eu participei de algumas ações que eu achei muito interessantes e gostaria de participar mais, mas não temos tempo e perna suficiente, porque já temos várias demandas aqui, que é, por exemplo, nós participamos de uma ação, nós irmãs, junto com as padarias comunitárias, o pessoal do MST, na distribuição de bolsas de produtos da agricultura familiar, e fazendo as marmitas lá, né, para as pessoas de rua, que estão em situação de rua, né, depois estivemos na celebração, depois da celebração, o arcebispo foi conosco. Eu acho que realmente agora é a hora da gente romper com alguns medos, alguns receios, vão dizer que a gente é isso, que a gente é aquilo, que é de cima, de baixo, da direita, da esquerda. Nessa hora, não se pode ficar olhando para isso. Para mim, isso, além de ingenuidade, passa a ser quase que uma ignorância. Quando se fecham as possibilidades de atender as pessoas, de ir ao encontro delas, por causa de algumas coisas que a gente fixou dentro da nossa cabeça, sabe? Essa liberdade dos filhos de Deus, essa alegria de ser livre na hora de servir, não tem dinheiro que paga, e como eles esperam a gente. Nós, irmãs, fomos lá para distribuir as marmitas, lá na Praça Tiradentes, gente, a gente não conseguia sair de lá. Muito legal. Assim, legal modo de dizer, né? Não estou dizendo que é legal a situação. Mas, assim, a conversa, as pessoas vêm contar para a gente toda a história. Chega a ser uma terapia grupal, uma coisa de uma irmandade, de uma fraternidade bem legal. E eles não querem nada, eles querem que a gente escute. E a Arquidiocese, nesse sentido também, pelo que eu li, pelo que eu vi, abriu um canal, né, um canal de atendimento às pessoas que estão se sentindo sozinhas, que estão em depressão. Pelo que eu li ali, 65 voluntários que se revezam para atender das 6 da manhã às 22h30 da noite. Pensa quanta gente que está agora desenvolvendo distúrbios, medo, fobias, né? Então, assim, a pandemia, ela abriu um leque, não só para a gente se perceber frágil, todos, e a gente não tem do que se prevalecer, não, comigo não vai acontecer, né? Então, assim, essa escuta, eu acredito que, acima de tudo, é uma das primeiras coisas que as pessoas estão precisando. E nós aqui do Centro de Assistência, bom, de abril até agora setembro, porque temos outubro, novembro, não sei até quando, nós conseguimos, graças a Deus, e a doação de muita gente desconhecida, grupos de pessoas, sabe, escola, que nos ajudaram com cesta básica, álcool gel, material de higiene e limpeza, máscaras. Nós conseguimos manter o atendimento mensal para as famílias de todas as nossas crianças, também de alguns idosos que precisam, fralda geriátrica, outras... Irmã, quantas crianças? Irmã, quantas crianças tem na creche? Na creche agora nós não temos mais, porque a gente teve que fechar, né? Mas quantas tinha Nós na tínhamos creche aqui antes? 240 aqui, 211 no Boqueirão. A gente fechou, tivemos que dispensar todos os funcionários, 80 funcionários. Nós chegamos na estaca zero, mas a gente começa tudo de novo, já estamos fazendo bazar, não dá para a gente desanimar. É que Madre Clélia, a nossa fundadora, ela foi roubada e ela ficou no zero, ela teve que pedir esmola na rua,
Se nós que somos as filhas dela não tivermos essa cara e essa coragem, não vale a pena ser apóstola, né? Então, nós estamos aqui nos ajudando, pedindo ajuda para todo mundo. E olha, pasme, nós distribuímos mais de 1.000 cestas básicas nesses meses. Conseguimos ajudar, nós tínhamos um depósito cheio de comida, porque nós tínhamos recém feito compras lá em março, né? Quando chegou a pandemia, nós demos o primeiro passo, esvaziamos o nosso depósito. Ajudamos 3 comunidades terapêuticas, e também agora nós estamos com um serviço bem legal de ligações direto para as pessoas idosas, para ver como elas estão, criamos grupos no WhatsApp, manda filminho para eles, né? Então, assim, às vezes a gente manda lá, no dia do idoso, por exemplo, dia 1º, né? Eu fiz um videozinho, acho que deu 1 minuto. E aí, gente, vocês estão se cuidando, nós estamos com muita saudade. Você tem que ver a resposta do povo, sabe? Então, assim, é essa presença mesmo. Eu acho que não sobra nada das coisas desse mundo, realmente tudo fica, né? O que a gente vai levar, com certeza, é a caridade, aquilo que a gente fez de forma gratuita, despojada e na alegria, acima de tudo, né? Então, assim, a gente está fazendo o que a gente pode aqui, sabe, na nossa comunidade aqui, graças a Deus e a ajuda de tanta gente que eu agradeço a Deus todo dia, que eu chamo a tal da Rede da Misericórdia, né, no nosso site e tal, tem coisas, eu digo, a Rede da Misericórdia é imensa, porque tem muita gente que gosta de fazer o bem, que quer fazer o bem, mas às vezes não sabe como ajudar, né, então a gente acaba sendo uma porta para receber. Na verdade, nós somos só uma ponte. A gente recebe das pessoas, das comunidades, das escolas e leva para quem precisa na outra ponta. Na verdade, é isso, entendeu? É um pouco o que eu tenho, assim, para partilhar da minha, do que é hoje para mim a pandemia, né? Esse momento, ele é único, né? É único e eu acredito que a gente se descobre como pessoa, mas também a gente descobre quem são as pessoas. É agora que a gente vê quem realmente é humano no sentido de humus mesmo, de humildade, de terra, de pé no chão, e aqueles que continuam voando assim, né? Voando por ali, achando que vai vir um salvador da pátria de algum outro planeta. É legal. Muito bom esse tempo. Legal. Essa é a Ivanete, que veio do Rio Grande do Sul, Rio né, Grande do Sul, bem que eu veio do Rio Grande do Sul, gostava. uma gaúcha determinada que veio para cá, fez toda a sua caminhada. Depois a gente quer saber um pouquinho dessa sua história. Vou passar para o Padre Jaime dar um oi também, pessoal, como é que a igreja está trabalhando. Opa, falou de chimarrão lá, ó. Falou, Ivanete, falou do gaúcho, está aí com chimarrão. Como é que está trabalhando também, aonde que o senhor está agora, né? Como é que eu sei que o senhor saiu aqui da São Pedro e aonde que o senhor está agora? Porque, aliás, nós temos em comum uma pessoa que daqui a uns dias, né, vai ser ordenado também, que é o Fernando, né, Mané? O Fernando acho que é referência para todos nós. O Fernando é uma pessoa maravilhosa e é aquela pessoa que acho que tem poucas pessoas como ele no mundo. Então, ele é uma pessoa que nos inspira muito. É só de passar para o Jaime, Padre Jaime, eu quero só agradecer aqui o Everson, que está conosco também, né, a Linda Mira, a Vivi, o Joelcio, o Cláudio, o José Camilo, o Cláudio lá de Moarama, irmão. José Camilo, o Márcio Nicolau, Pontal, Linda Mir, o Carlos de Londrina, vocês estão conhecidos do estado todo. Jaime, é com o senhor. Então, boa noite para vocês, para a Ivanete, para o Tadeu, para todos que estão conosco nessa noite. E, então, como o Tadeu falou, a gente já vem de um longo tempo aí de amizade, de partilha, né? Estávamos um tempo ali nas SEBs do Xaxim, na Vila São Pedro, e além do Fernando, que a gente conhece toda essa militância, temos também o Cláudio, que foi lá para o Araguaia, né? Cláudio, que sempre estava cantando nas nossas Romarias da Terra, né? Da PJMP, né? Da Pastoral de Juventude do Meio Popular, também está lá no Araguaia, né? E eu quero também fazer memória aqui, porque nós estamos convidados a falar sobre a ação solidária, mas também profética, né, da igreja, nesse período.
de duas figuras, hoje 90 anos de nascimento de Dom Luciano, né? Foi um profeta da nossa igreja, hoje teria 90 anos. E temos também aqui atrás esse banner aqui, que vem lá do Araguaia, lá através do artista que Dom Pedro Casaldáliga pegou para expressar a espiritualidade que estava dentro dele, né? Na liturgia, o Cerezo Barredo, que criou esses quadros que o Dom Pedro Casaldáliga também divulgou, que vem lá do Araguaia, tá? Então, como a irmã Nete já falou aí, se a gente fosse querer fazer um levantamento de tudo que é feito em cada diocese, tudo, a gente não conseguiria dar conta de tantas ações que aconteceram nesse período aí da pandemia, né? Respondendo a essa necessidade de estar ao lado dos que são as maiores vítimas nesse processo. A gente sabe que a pandemia ela começou através das viagens de pessoas que tinham mais condições abastadas, mas depois, quando ela chega lá, nos mais fracos, que tem que pegar o ônibus para trabalhar, ou que não pode ficar em casa, né, etc., acaba afetando mais essa população, né? Então, a gente está morando aqui na Fazenda Rio Grande, né? O Tadeu pediu para lembrar agora o endereço atual. Estou aqui na Fazenda Rio Grande, no bairro Estados, Paróquia Nossa Senhora das Graças, tá? E a gente participa do Centro Ecumênico de Estudo Bíblico, CEBI, né? Na diocese aqui a gente acompanha esses grupos da Pastoral do Povo de Rua, que acompanha os moradores de rua, na nossa diocese de São José, estão em São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, Rio Negro e Mafra. Então, há esses 4 grupos que estão aí acompanhando, né, a esses moradores de rua, tá? E, por exemplo, então, aqui na Fazenda Rio Grande, o que foi feito nesse período foi feita uma ampliação do serviço de estar junto com esses moradores de rua, e nós conseguimos, através de umas reuniões aqui na Fazenda, ampliar, porque havia só um grupo de uma comunidade nossa aqui, Santa Terezinha, que atendia uma vez por semana lá, estando presente com eles, com alimentos, vendo as necessidades, e agora nós temos já 4 grupos que acompanham, né? Então, mais dias de presença junto a eles lá também, né? Também a gente participou de uma live da CNBB. A CNBB introduziu durante esse período várias ações que nós podemos acompanhar pelas lives da CNBB. É tempo de cuidar, né? Então, é tempo de cuidar. São partilhas que a CNBB promove nessas lives sobre as ações que estão sendo feitas, né? E o Pacto pela Vida e pelo Brasil, que eu acho que é isso que é o mais, assim, significativo em termos de uma ação profética da Igreja nesse período. Justamente no Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, foi lançado o Pacto pela Vida e pelo Brasil. O que é esse pacto? Não é apenas um documento, não é apenas uma carta, né? Que na época foi assinada por 7 entidades, a OAB, a ABI, a SBPC, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Arnes, Academia Brasileira de Ciências. Então, na época foram a CNBB mais outras 7 entidades, mas agora já tem mais de 100 entidades que assinam essa carta, esse Pacto pela Vida e pelo Brasil, tá? Então, eu não vou ler tudo aqui, porque é um documento, pode ser cansativo ler todo o documento, vocês podem acessar depois, mas como os bispos fazem questão de dizer que não é apenas uma carta, mas é o início de um processo, tanto que temos aí, todo mês tem uma live que trata desse assunto, e a última foi sobre os aspectos políticos do Pacto pela Vida e pelo Brasil. Então, esse último até acompanhei inteiro ali, o que foi a reflexão, que estava lá o Dom Valmor, presidente da CNBB, colocou os aspectos políticos desse pacto, né,
necessidade de várias ações que o Brasil precisa, não só na reforma política, mas de uma capacidade de diálogo maior e de debater mais a proposta da economia de Francisco, que aqui no Brasil a gente chama economia de Clara e Francisco, né? No mundo chama economia de Francisco, no Brasil a gente chama economia de Clara e Francisco, né? Não esquecer o lado de Santa Clara, não só do São Francisco, mas também do feminino. Então, por isso, a economia de Clara e Francisco. E por isso, também a CNBB propõe um maior acompanhamento dessas propostas da economia, dessa nova economia, né? Mas o pacto, que foi uma conclamação que surgiu no Dia Mundial da Saúde, diz assim: cidadãos brasileiros, mulheres e homens de boa vontade, mais uma vez conclamamos a todos. O Brasil vive uma grave crise sanitária, econômica, social e política, exigindo de todos, especialmente dos governantes, representantes do povo, o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios de solidariedade, dignidade humana, no diálogo maduro, na busca de soluções conjuntas para o bem comum. O momento que enfrentamos clama pela união de toda a sociedade brasileira, para a qual nos dirigimos aqui. O desafio é imenso, a humanidade está sendo colocada à prova, a vida humana está em risco. Assim começa, então, esse documento. Depois fala: o isolamento se impõe como único meio de desacelerar a transmissão do vírus e seu contágio, etc. Não vou ler tudo aqui. É hora de entrar em cena no Brasil o coro dos lúcidos, fazendo valer a opção por escolhas científicas, políticas e modelos sociais que coloquem o mundo e a nossa sociedade em um tempo de fato novo. Depois continua: cabe lembrar que a árdua tarefa de combate à pandemia é dever de todos, com participação de todos, no caso do governo federal, em articulada cooperação com os governos dos estados e municípios, em conexão estreita com nossas instituições, tá? Nunca foi tarefa, assim, relegada só para esferas menores, tá? Continuando, ele diz: como em outras pandemias, sabemos que a atual só vai agravar o quadro de exclusão social no Brasil, associada às precárias condições de saneamento, moradia, renda e acesso a serviços públicos. A histórica desigualdade em nosso país torna a pandemia do novo coronavírus ainda mais cruel para brasileiros submetidos a privações. Por isso, nos unimos para conclamar que todos os esforços públicos e privados sejam envidados para que ninguém seja deixado para trás. O princípio da dignidade humana impõe a todos, sobretudo ao Estado, o dever de dar absoluta prioridade às populações de rua, aos moradores de comunidades carentes, aos idosos, aos povos indígenas, à população prisional e aos demais grupos em situação de vulnerabilidade. Em tempos de calamidade pública, torna-se inadiável a atualização e ampliação do Bolsa Família, a rápida distribuição dos benefícios da renda básica emergencial, já aprovados no Congresso. A criação do imposto sobre grandes fortunas, previsto pela Constituição, em análise no Congresso, a liberação antecipada dos precatórios, a capitalização de pequenas e médias empresas, o estímulo à inovação, o remanejamento das verbas públicas para a saúde e controle da epidemia, o aporte de recursos emergenciais para o setor de ciência e tecnologia, para enfrentar a pandemia, incremento geral da economia. Ressalte-se a importância do Sistema Único de Saúde. É necessário e inadiável o aumento significativo do orçamento para o setor. O SUS é o instrumento que nós temos para garantir o acesso universal a ações e serviços para a recuperação e proteção e promoção da saúde. Propugnamos, mais uma vez, a primazia do trabalho sobre o capital, do humano sobre o financeiro, da solidariedade sobre a competição. É urgente a formação desse pacto pela vida e pelo Brasil,
que ele seja abraçado por toda a sociedade, suas diversidades, na sua criatividade e potencial vital, que ele fortaleça a nossa democracia, mantendo-nos irredutivelmente unidos. Não deixaremos que nos roubem a esperança de um futuro melhor. Não li tudo, mas é um pacto, né, que nos conclama. Jaime, Tá? Padre Jaime, e aqui na sua paróquia, como que vocês têm conseguido, assim como a irmã Nete falou, né, que estão trabalhando com as crianças que hoje não estão tendo aula, mas as famílias estão recebendo auxílio, como a senhora falou no início, né, abrimos os nossos estoques, né, e vamos cuidar das crianças, que a gente sabe que tem muita criança que vai, e eu conheço as suas duas escolas, né, aquela que a senhora já tinha antes, depois que fez ali o centro, até hoje eu falei com a Thaís, que é da Comissão de Direitos Humanos, passou a pandemia, nós vamos visitar a irmã Nete, enquanto tiver a pandemia fica mais difícil, porque é uma coisa fantástica o que vocês conseguiram lá. Assim como a gente conhece, outras pessoas conhecem também, sabem que aquilo ali foi algo E depois ver o que vocês fizeram ali é uma coisa impensável. No caso, Padre Jaime, eu sei que o senhor já esteve aqui em São José, numa área também bem carente. Como que vocês estão trabalhando hoje com essas pessoas, como a irmã Nete falou, que são as pessoas que têm praticamente da mão para a boca, né? Porque ganha de manhã, quando ganha, né, para comer ao meio-dia, não é nem à noite, é o meio-dia. E quando não ganha, não come. São pessoas muito vulneráveis. A paróquia faz que tipo de ação para que essas pessoas tenham algum tipo de atendimento? Então, a nossa, como outras paróquias da Fazenda Rio Grande, da Diocese, né, todas elas se mobilizaram para atender essas famílias que entraram nesse novo quadro agora, numa situação mais de carência. Então, a paróquia se organiza assim, nós temos o grupo, a equipe de ação social paroquial, que se comunica ali pelo WhatsApp, porque também as pessoas não podem ficar toda hora se reunindo, e nem tinha como mesmo, né? E ali, cada pouco, então, o representante de tal comunidade coloca lá quais são as famílias que estão precisando, passa lá o endereço, tudo certinho, que precisa ser visitada e atendido naquele momento. E assim vai se atualizando aquela lista, e as famílias, mesmo não podendo vir à igreja nesse período, elas foram convidadas a ser solidárias. Aos domingos, a gente só transmitia a missa via Facebook ali, a igreja vazia, mas terminada a missa, começava a receber as ofertas que vinham das famílias com seus alimentos, trazendo para a igreja, né, para ser distribuídos. Antes da pandemia era uma vez por mês, mas ali acabava vindo quase que todo domingo alguma família trazendo alguns alimentos, aí isso tudo serviu para poder atender, e de fato nenhuma família que precisava ficou sem ser atendida nesse período, né? E algumas coisas que às vezes as famílias não traziam nessas doações, aí a gente completava, né? A própria paróquia completava, café, algum outro produto de limpeza, alguma coisa que não vinha ali naquela doação das famílias, a gente completava comprando para levar para essas outras famílias, né? As crianças da Pastoral da Criança, elas foram acompanhadas também pela pastoral, junto com as suas famílias, e aí também elas acessaram aos direitos que tinham lá de receber o leite, outras coisas nas creches, escolas, né? Isso aconteceu também através da ação da própria Pastoral da Criança, né? Então, agora, cada paróquia da nossa diocese também fez o mesmo, né? Então, a gente não consegue fazer um levantamento geral de tanta coisa que foi feita, né? Isto. Muito carente, Padre Jaime. A área que o senhor trabalha é uma área muito carente? Sim. Sim, aqui nós, esse bairro foi um bairro que
cresceu nos últimos anos, né, e com esse crescimento vertiginoso, logicamente, nós temos aí, a gente passa nas ruas, vê pessoas com carrinhos catando, né, material reciclável e assim por diante, né, realmente é um bairro que ainda carece de uma parte da infraestrutura também, que não está realizada, aumentou a população, mas não aumentou o número de creches, escolas, essa realidade deixa, assim, vários bairros, não só esse, né, vários bairros aqui da cidade nessa situação um pouco mais difícil também, né. Muito bom. Eu acho que a gente vai... O seu microfone, Tadeu, o seu microfone ali. De vez em quando eu já brinquei, Manete. De vez em quando eu sofro bullying desse patinho que aparece aí do lado. O pato, na verdade, sou eu, né? Mas o patinho aparece ali fazendo bullying com a gente. Volte e meia, ele na pronta, eu esqueço de ligar, esqueço de... tá. É que nem na Assembleia Legislativa. O que a gente mais escuta lá, Jair, é assim: tá me ouvindo, presidente? Tá me ouvindo? Todo mundo pergunta, tá me ouvindo, presidente? Mas... Normalmente não estou ouvindo, né? Pode até... Mas, Tadeu, também a gente queria completar um pouquinho, assim, falando em nível mais de Brasil, né? O que a irmã Neto já colocou um pouco aí, mas eu não tenho dado de hoje, mas de um mês atrás, dia 4 de setembro, os alimentos, 3.400 toneladas de alimentos foram distribuídos pelas famílias ligadas ao MST, onde nessa participação, nessa distribuição, agentes da Comissão Pastoral da Terra, da CPT, da igreja, sempre estão envolvidas nessa distribuição, nesse trabalho todo, com essas que já foram 3.400 há um mês atrás, então deve ser mais do que isso, né, toneladas de alimentos já distribuídos, né. Também eu vou destacar ações, porque tudo isso faz parte, né, ações proféticas, né, durante esse período da pandemia. Não tem, às vezes, ligação com a pandemia, mas foi durante a pandemia. Não sei se também dá para a gente abordar isso, né? Então, o Frei Davi, que é daí do Cafro, né? A gente sempre acompanha ele ali nas lives que temos da Espiritualidade na Ação, do Eduardo Moreira. Então, ele, com essa aí do Cafro, fez todo um movimento político para cotas de negros nessas eleições, né? É uma coisa que está sendo votado, e acho que no STF está sendo algo positivo, né? Não vamos esquecer que tudo isso faz parte, né, da ação profética da igreja, né? E eles também estão ligados lá a ações de atendimento às famílias lá, né? Junto com o Padre Júlio Lancelotti, eles fazem esse trabalho lá também, né? E a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, e o CIMI, durante esse período, fizeram várias denúncias contra vários projetos aí de milícias armadas, quando foram revogadas medidas importantes de controle de armas, né, no sentido de provocar mais milícias armadas. O CIMI denunciou também a violência contra os territórios indígenas e lideranças indígenas, que aumentou neste período todo, né? Também nós tivemos, a CNBB fez uma carta denunciando essa questão das queimadas, né? Essa questão das queimadas e toda a questão do negacionismo e de jogar a culpa em cima das populações, né, das comunidades. Então, tem esse documento importante do dia 23 de setembro, que é uma denúncia séria contra a situação das queimadas. A CNBB também fez esse documento, vocês podem acessar depois aí, né, não vou ler aqui, mas chamando as autoridades para a omissão e o negacionismo das autoridades contra essa questão das queimadas. Então, são várias denúncias que a igreja, através desses organismos, fez nesse período, né, não podemos também esquecer isso daí, né?
Agora eu liguei. Agora eu fiquei. Mas eu passo para a Ivanete, eu só quero agradecer aqui. O Carlos está conosco também, a Cláudia Piloni, o Zeca, Aparecida, a Célia, Luiz Rosa, a irmã Elisângela, Patrícia, e agradecer aqui o Derek e a Betinha também, que sempre fazem a parte de nos dar o socorro necessário aí. A Ivanete conhece a Betinha, estava conosco lá no gabinete. Ivanete, a senhora veio do Rio Grande do Sul, né? Veio para Curitiba, veio direto. Por que essa opção pela vida religiosa? Olha, na verdade, o que eu digo sempre que é um dom que Deus dá a quem Ele quer, Ele chama, porque se fosse ver assim, não é que eu fui agricultora, minha família é de agricultores até hoje. Trabalhei na terra, participava do sindicato dos trabalhadores, então assim, a gente tinha um envolvimento bastante grande na comunidade também, na catequese, minha mãe foi ministra, catequista, então a gente teve sempre um envolvimento bastante forte na comunidade e na igreja local, né? E, na verdade, não é que eu pensava muito, não. Acho que quando eu era criança, com 5, 6 anos, eu gostava de ver as irmãs que iam lá e depois da missa eu dava umas balas para as crianças. Eu comecei a me encantar com aquilo. Eu acho que eu vou ser irmã também para dar bala para as crianças. Mal sabia eu que o açúcar faz mal. Mas, enfim, né? E comecei com todo esse... Mas depois passou, na adolescência. Eu era muito de jogar bola, de dançar nos fandangos lá do Rio Grande, e a vida foi passando, né? Depois eu fui fazer um encontro vocacional na minha paróquia, lá de Cristo Rei, em Bento Gonçalves, e comecei a colocar a possibilidade mesmo. Só que assim, pensa, né, meus amigos, todo mundo que sabia que assim, a gente vivia inserida nas coisas e trabalhando bastante na roça, estudando, dizia, olha, eu acho que você não aguenta, porque lá o negócio é tudo regrado e tal, né? Eu sempre fui muito dos enfrentamentos e tal, né? Mas assim, para resumir, eu acabei entrando, né? Fiz a minha experiência no aspirantado, depois no postulado, no noviciado. Tive algumas crises na caminhada, de quase ir embora, porque eu não conseguia entender ainda que a liberdade de servir a Deus, ela não se limita às paredes. Eu vou ficar a minha vida inteira dentro de um convento, né? Então, isso me assustava um pouco pelo que eu entendia de igreja, pelo que eu via o envolvimento da minha família lá no Sul, né? Então, assim, no começo foi um pouco difícil, porque, na verdade, eu queria que tudo mudasse por causa do jeito que eu pensava, né? Depois, com o tempo, as crises, daí você vai encontrando pessoas pelo caminho que te fazem entender que realmente a tua missão é a tua, e se você não fizer, ninguém vai fazer, porque, assim, a gente é substituível em ocupar um espaço no tempo, num lugar, sabe como? Como massa. Passa um, entra outro, passa um, entra outro. Mas como missão, não. Não. Quando nós temos essa ótica da vontade de Deus, daquilo que eu e não outra pessoa que nasceu no meu lugar, daí eu comecei a entender que existia uma missão, mas eu ainda não entendia muito bem. Daí morei um tempo fora do Brasil e lá Deus me pegou pelo topete, assim. Eu tive uma rasteira forte, acho que eu precisava, assim, passar por uma purificação, mas, assim, crise vocacional mesmo, crise institucional, até. Eu gosto de lembrar um padre muito querido meu, o padre Andrea Polatti, que é dos Combonianos, lá da Itália, ele era meu diretor espiritual. Um dia que eu falei, não, eu vou embora, nem que eu vá pedir esmola na rua para eu poder comprar passagem. E daí ele falou assim, irmã, olha, você está no ponto bom da tua vida. Eu falei, como assim? Você está decepcionada. Eu falei, e daí? Ele falou, olha, irmã, tem 4 decepções na vida que são a melhor coisa que pode acontecer com uma pessoa. E eu estou vendo que a senhora está passando por todas. Então, eu jamais vou me esquecer. A decepção com as instituições, que não pode se esperar que as instituições respondam a tudo, inclusive aquilo que nós temos dentro de nós. As instituições são feitas por prédios, mas são feitas por pessoas que pensam diferente, blá, blá, blá. A decepção com as pessoas. Não se apegue a ninguém, não ande pela cabeça dos outros, e você já viu que não dá certo.
Beleza. A decepção com você mesma. Porque você não é tudo aquilo que você achava que fosse, mas você é muito mais daquilo que você acha que é. Então, você precisa se descobrir, e para isso tem que se despojar, então você vai ter que se decepcionar com você mesma, e vai até o fundo. Daí ela falou, e também está acontecendo a quarta, que é a decepção de Deus. Daí eu já me arrepiei, falei, como assim de Deus? Eu não perdi a fé. Ele falou, não, irmã, você não está entendendo. A decepção que as pessoas que querem realmente amar e servir a Deus de forma livre, tem que se despir daquele Deus que construiu dentro de si. Um Deus que resolve tudo, que faz o que a gente quer, enfim, aquela construção mental que a gente criou desde a infância, ou aquele Deus que está me vigiando o tempo todo, cada um sabe, né, as imagens de Deus que criou dentro de si desde a infância. E foi muito interessante, eu acho que esse momento foi um momento, um divisor de águas na vida. E quando eu voltei, eu pedi para fazer a experiência aqui na região, morando com a irmã Delinda, grande amiga minha, que morou comigo quase 20 anos, numa casa de aluguel, e depois a congregação aprovou a nossa casa aqui, hoje nós temos uma casa própria, mas foi assim, sabe? Não foi fácil, porque eu sou uma pessoa de gênio meio difícil, assim, mas as irmãs elas têm muita caridade comigo, e a gente vive muito bem. A gente vive muito bem, graças a Deus. Já tinha Kombi, Manete? Já tinha Kombi? Não, aqui a gente tinha uma emprestada. A Manete tem uma história da Kombi. Aqui, quando nós viemos para cá, a gente teve uma Kombi emprestada do Instituto das Apóstolas, né? Até a gente conseguir fazer bingo, bazar e comprar a nossa Kombi que a gente tem hoje. E aqui estamos nós, até a hora que Deus quiser, né? A gente não sabe, porque a vida é um sopro, a gente, né? O importante é viver cada dia, claro, com um foco, mas o que eu tenho é hoje. Então, nada de ilusões. Acho que também depois de uma determinada idade, não é que a gente larga tudo, a gente começa a soltar algumas coisas que você vê que você só estava carregando à toa, né? À toa. Mas é muito bom. A vida consagrada é muito boa. Que bom, obrigado. Padre Jaime, eu vou perguntar para o senhor também, como eu perguntei para a irmã Nete, como é que você deu esse processo de... Porque a irmã Nete falou uma coisa certa, né? A gente que não é do dia a dia, a gente se pergunta, né? O que leva uma pessoa a deixar essa vida que a gente conhece, do dia a dia, que às vezes dá a impressão que a pessoa vai para lá, e a irmã Nete falou bem, né? Fica sentadinha o dia inteiro naquele quadradinho. E não é. Eu conheço a irmã Nete, conheço o Padre Jaime, e uma coisa que é muito interessante para aqueles que nos estão vendo hoje, né, Manete, que tanto a senhora como o Padre Jaime não tinham conversado ainda conosco, mas ambos têm um ponto muito em comum, além de todos os outros que foram relatados aqui, que me chamam a atenção, que é o MST. O MST está presente na vida da irmã Nete, muito presente mesmo, com todo o trabalho que vem fazendo ali nas 4 ocupações da região sul, né, e no processo todo nacional, e também na vida do Padre Jaime. Vai ser uma referência importante para nós, e acho que é importante a gente fazer isso, porque não basta só rezar, né? Tem que praticar também, né? Porque só rezar não vai resolver. Então, eu queria ver um pouquinho também com o Padre Jaime, como é que você deu essa caminhada, Padre Jaime, como é que o senhor chegou aqui, como é que veio e o que levou o senhor também para esse processo. Muito bem, Tadeu até me fez lembrar um nosso amigo, o pastor Fux, que é um dos fundadores da Comissão Pastoral da Terra aqui do Paraná. Ele sempre lembra um episódio onde a gente estava numa celebração, numa manifestação ali no contorno, e veio a polícia ali, aquela coisa toda, e a gente ali naquela celebração ali, e ele não pôde estar presente naquele dia com a gente, né? E tivemos que segurar um pouquinho as pontas ali, naquele momento conflitivo ali, em que o pessoal estava fazendo uma manifestação e uma celebração ali importante, né, do MST e tudo mais, né. Então, a gente pode dizer assim que quando a gente passou do seminário menor para o maior, ali que houve uma mudança pessoal, né. Sempre digo que a gente pode chamar a vocação
eu chamo de 2 chamados. Um primeiro chamado, desde criança já, a essa vocação que a gente se sentiu chamado, né? Para ser padre, de consagração. Mas aí no processo de formação houve esse segundo chamado, essa opção pelo reino, antes de tudo, que eu acho que é mais importante do que a pessoa ser padre, ser religioso, ser leigo, é construir o reino de Deus, né? É isso que é mais importante. E a essa opção pelo reino, a gente foi aprendendo ali no confronto com outras ideias que não faziam parte ainda daquela formação que a gente recebeu antes, né, no seminário menor. Então, no seminário maior, a gente começou, através do diretor espiritual, a conhecer um pouquinho o caminho espiritual de Charles de Foucault, né? Charles de Foucault, que fez um caminho realmente de busca daquela vida simples e buscar os pobres, os mais pobres entre os pobres, etc., né? E conhecer esse caminho espiritual. A gente tinha contato com outros seminaristas no ambiente de faculdade, de estudo, muito mais engajados do que os nossos ali, né? Em comunidades inseridas, etc. Tudo isso foi professores também da faculdade, que foi nos ajudando a fazer um questionamento. Era uma época que as SEBs, a Teologia da Libertação, estavam em efervescência, né? Então, que ano, padre? Então, eu acredito que meus colegas seminaristas que não se abriram para essa visão da Teologia da Libertação, das SEBs, foi porque não queriam mesmo, porque tudo favorecia nessa época para isso, né? Hoje já não favorece. Na época havia essa grande abertura, né? Era a época de ouro dessas novidades que a gente foi abraçando, né? E quando eu era seminarista ainda, em 83, em dezembro de 83 e janeiro de 84, quando estava para iniciar o último ano de teologia de estudo, fomos fazer uma missão lá na Paraíba, no Nordeste, depois uma região bem pobre, depois de 5 anos de seca, e o povo estava numa situação realmente terrível. Naquela época, ainda a convivência com o semiárido era mais difícil, ainda morriam crianças desnutridas, ainda o povo não tinha trabalho nenhum a não ser cavar aquelas cisternas, aquelas ações de governo lá, né, que o exército fazia lá. O povo não tinha mínima condição mesmo. Então, a gente participou dessa missão lá com o bispo que era o patrono das SEBs, né, na diocese dele, Campina Grande, da Paraíba, né. Então, tudo isso fez parte da história, né? E a gente guarda até hoje, né? Que bom. Eu acho que assim a gente vai conhecendo um pouquinho e também, às vezes, tem uma certa curiosidade, né, Jaime, de saber, porque a irmã Nete e o padre Jaime têm uma vida diferente daquilo que a gente até um tempo atrás via, que eram pessoas muito fechadas. E hoje a gente vê, assim, eu conheço um pouquinho do dia a dia, né, pouco, mas conheço um pouquinho do dia a dia, tanto da irmã Nete como do padre Jaime, e são pessoas que estão no dia a dia mesmo, né, irmã Nete? Não é uma coisa de aparecer uma vez ou outra, de receber só com horário marcado, de alguém chegar e falar, olha, deu um problema de madrugada lá na ocupação tal, não só me avisem que eu vou só amanhã cedo, não. A irmã Nete, eu lembro quando ela estava construindo a sua primeira casa, de ir junto lá no mato, pegar a tora de eucalipto, botar nas costas, trazer para fazer as coisas, né? Então, acho que é esse tipo de coisa que ainda faz muito as pessoas acreditarem. E eu vejo, assim, com muita alegria, né, que o trabalho que tanto a irmã Nete como o padre Jaime estão fazendo, a igreja está fazendo, essa igreja que é uma igreja da libertação, né, padre Jaime? Acho que a igreja que liberta é uma igreja que se insere entre os mais pobres entre os pobres, né? Porque é muito significativo isso para nós todos. E eu penso que isso aí vai deixar, irmã Nete, nesse pós-período de pandemia, nós vamos ver um período muito difícil. A avaliação que nós fazemos é que nós teremos um período de um índice maior de pessoas procurando e não encontrando empregos, de uma miséria maior, porque hoje no Paraná, que é um estado que não tem esse índice tão grande,
nós tínhamos, para cada pessoa empregada, nós tínhamos 3,83 pessoas recebendo o auxílio emergencial. E se nós pegarmos isso e levarmos para o estado que mais tem, que foi o Maranhão, nós vamos ver que isso aí supera em 4, 5, 6 vezes o número de pessoas empregadas. Agora, é só nós pensarmos o que vai acontecer com essas pessoas no período em que não houver mais esse recurso emergencial. O que ele for pela metade, R$300 para a pessoa passar um mês com ele. É muito difícil. Então, acho que nós vamos precisar muito dessa rede de solidariedade. E claro que nós trabalhamos com esperança, né? Nós não podemos perder a esperança, porque senão também não sobra mais nada. Talvez a experiência que nós estamos tendo agora, Padre Jaime e Ivanete, de solidariedade, que nós não tivemos isso em outros períodos, ela possa ser o motor transformador de um novo período, que pode levar 2, 5, 10, 15, 20 anos. Como a Ivanete falou, a vida é um sopro, né, Ivanete? É tão curtinha. Se levar 20 anos, nós vamos trabalhar nesses 20 anos para que ela venha. Estão destruindo o Pantanal e estão destruindo a Amazônia, nós temos que reconstruir o Pantanal, reconstruir a Amazônia. Vai levar 50 anos? Se não começar, não vai acontecer nunca. Então, eu quero aqui muito agradecer a presença do Jaime, né, o Padre Jaime. Quem não conhece, vai um dia tomar um café com ele, que é um café absolutamente natural, né, Padre Jaime? Quando a gente vai tomar café com ele, você fala, olha, só ver, Manete, a comida é só comida natural, não tem nada, tem umas coisas que ele mistura no liquidificador lá, faz uma comida especial, e a gente uma hora vai lá tomar um café com o senhor também. E com a Manete também, essa pessoa fantástica, maravilhosa, que a gente conhece, que botou a sua vida, mas principalmente, eu nunca vi, Padre Jaime, a Ivanete triste, decepcionada, brava, chateada. Vi muito, assim, vigorosa. Aquilo, brava, assustadoramente decidida. Mas nunca com mau humor. Isso, sempre que eu vi, a senhora sempre estava com esperança de fazer as coisas. Por isso que eu lembrei no início, a senhora entrou no nosso gabinete e falou, meus filhos estão morrendo. Eu falei, meu Deus, o que nós fazemos com uma mulher que eu não sabia que era freira? Uma mulher que está chegando aqui dizendo que os filhos estão morrendo, né? Que tinham matado 2 meninos, que a Ivanete tinha futebol, e mataram 2 meninos, um deles na porta da escola, inclusive, de 14 anos. E a senhora foi lá nos procurar e, graças a manter esse contato. E a outra que depois eu também acho que tinha muita coisa para contar, mas que eu quero registrar aqui da Ivanete. Quando ela estava com a escolinha de futebol, tinha um determinado dirigente de um clube que levava coletinhos, né? Levava os coletinhos tal, e botava um olheiro. Aí um dia a Ivanete chegou para ele, está vindo aqui para... Tocou porque não queria mais os coletes se fosse lá para vender os meninos dela. Acho que esse afeto, esse carinho, essa dedicação, essa persistência é que fazem dessas 2 pessoas maravilhosas, né, uma diferença para nós todos. Agradecer muito, queria que a senhora se despedisse, né, depois do Padre Jaime, mas já lhe agradecendo pela oportunidade, dizendo que nós vamos ficar muito felizes de poder visitá-la. Cuide da Kombi, né, porque eu lembro da freira que ia daqui até Foz do Iguaçu com a Kombi e botava todo o junto e óleo. Então, cuide da Kombi, cuide da Ivanete, que daqui uns dias, se Deus quiser, as coisas terão passado a estar junto. Obrigado por estar conosco. Passo para as suas considerações, depois para o Padre Jaime. Obrigado. Olha, eu agradeço por todo esse carinho. A gente quer passar pela vida fazendo bem e com alegria. Acho que é o grande desafio dos cristãos hoje, né? Nada de rigidez, nada de preconceito, nada de ficar salvaguardando o próprio enredor só. Nós precisamos nos abrir mais. Eu gostaria de terminar porque eu estou lendo a carta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Se alguém quiser se encher de esperança, eu não terminei de ler. Mas hoje, coincidentemente, a parte que eu li tem a ver com o evangelho de hoje, da missa de hoje. Quando um senhor chega para Jesus e diz assim, mestre, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Ele fala assim, observa o mandamento. Mas que mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Tá, mas como é que é isso? E Jesus conta a famosa parábola do samaritano. Olha o que o Papa Francisco escreve no número 70 dessa carta encíclica Fratelli Tutti.
que na verdade é um pouco assim, a continuidade da Laudato Si, é uma coisa assim, é uma linha que conduz, é um fio que segue a conversa do nosso Papa. Ele diz assim, me permito de ler. Digno de nota é o fato de as diferenças entre as personagens na parábola ficarem completamente transformadas ao confrontar-se com a dolorosa aparição do caído, do humilhado. Já não há distinção entre habitante da Judéia e habitante da Samaria. Não há sacerdote nem comerciante. Existem simplesmente dois tipos de pessoas: aquelas que cuidam do sofrimento e aquelas que passam ao largo. Aquelas que se debruçam sobre o caído e o reconhecem necessitado de ajuda, e aquelas que olham distraídas e aceleram o passo. De fato, caem as nossas múltiplas máscaras, os nossos rótulos e os nossos disfarces. É a hora da verdade, e a pandemia é essa hora. Debruçar-nos-emos para tocar e cuidar das feridas dos outros? Abaixar-nos-emos para levar às costas o outro? Esse é o desafio atual de que não devemos ter medo. Nos momentos de crise, a opção torna-se premente. Poderíamos dizer que, neste momento, quem não é salteador e quem não passa ao largo, ou está ferido, ou carrega aos ombros algum ferido. Para mim, é o que a gente vê nas redes sociais, quem é quem. A gente vai mostrando quem a gente é também, sabe? Então, acho que é a grande hora da conversão, é a grande hora da gente se despojar de qualquer tipo sabe, de coisa que está travancando o nosso cérebro, o nosso coração, porque somos tutti fratelli, somos todos irmãos, independente de qualquer... Tem gente que não aceita isso, mas sim, eu sou irmão daquele morador de rua, eu sou irmão daquela pessoa homossexual, eu sou irmã do trabalhador lá que conquistou a terra, né? Eu sou irmão, não tem como fugir disso, não tem como fugir disso. E eu realmente agradeço essa oportunidade da gente poder partilhar isso, né? Porque nós temos uma riqueza imensa. Eu acho que a gente, às vezes, não lê as coisas da CNBB, a gente não lê as coisas da igreja, né, do Papa, tem tanto acesso hoje pela internet, e eu acho que a gente gasta muito tempo, assim, né, com algumas coisas que não levam a nada, só reforçando esses discursos de ódio, de discriminação, e que só tem prejudicado a humanidade. Eu acho que nós temos que tomar uma decisão séria de sermos efetivamente humanos, independente do time de futebol que eu torço, do partido que eu sou, sabe? Independente da religião que eu professo, ou nenhuma religião, nós vamos precisar, ou a gente faz isso, ou nós estamos perdidos, gente. E olha que eu me considero uma pessoa otimista. Então, assim, fica essa, ou nós seremos os salteadores, e vamos fugir toda vez das situações, ou nós estaremos feridos, porque não somos isentos disso também, ou seremos aqueles que carregam os feridos nos braços. Obrigada, Tadeu, obrigada, Padre Jaime, por ter conhecido, e estamos aqui, é fácil de encontrar gente aqui no Sabará. Um abração. Obrigado, irmã Nete, obrigado pela sua caminhada, por tudo que a senhora tem feito. Sabará, para quem não é de Curitiba, é uma área que foi ocupada há uns 30 anos atrás, um pouco mais. É uma área que tinha cerca de 40, 50 mil famílias hoje, todos construíram o Sabará com as suas mãos. É uma área que ainda tem muitas das habitações ainda irregulares, e um povo que lutou muito. Antes ainda da irmã Nete, bem antes da irmã Nete chegar, o Sabará foi uma área que, no primeiro período Jaime Lerner, quando foi construída a cidade industrial, ela foi período da ditadura militar, década de 70, ela foi duramente atacada, com muitas das casas queimadas, muitas pessoas que moravam lá jogadas para fora, porque ela ficava para lá do fim do mundo, que se chamava, né? Porque era BR, chegava na Nossa Senhora da Luz, já era longe, era para lá do Nossa Senhora da Luz, era para lá do que a BR tinha, então as pessoas não conheciam nem quem estava lá. E a irmã Nete resolveu ir para lá. Sabará que só tinha uma entrada, né, irmã Nete?
Eu lembro que só tinha uma entrada do Sabará, para quase 20 mil pessoas, só tinha uma entrada, e que às vezes a gente passava uns perrengues quando ia lá, porque 10 horas da noite era foguete, né? Se 10 horas da noite não viesse embora, não vinha mais, porque aí aqueles foguetes não eram propriamente para comemorar futebol. Sim, muitas mortes e tal, mas é possível a gente colaborar para um outro tipo de construção, né? Da rede. A senhora faz isso. A senhora faz isso, eu tenho certeza A que gente se esforça, tem muita gente, os colaboradores, voluntários, benfeitores, tudo que temos aqui na região não é mérito meu, é a soma de muita gente que acreditou e que acredita realmente no resultado. Nós conseguimos salvar muita gente, tirar da lista da morte. Graças a Deus. Alguns nós perdemos, infelizmente, mas muitos estão vivos hoje e voltam aqui para conversar com a gente, e a gente se reencontra de vez em quando com alguns por aí. Que bom, Emanete, que bom. Obrigado por ter aceitado o convite para participar conosco, passar para o Padre Jaime, e daqui a um tempo nós estamos lá, Emanete. Dá um tempinho aí que nós vamos chegar lá para tomar um café, almoçar. Já ficamos com o caderninho marcado lá para ir lá. Padre Jaime, está com o senhor. Muito bem. Então, lá no Sabará, a gente teve, não sei se foi uma celebração do Grito ou do 1º de maio, não lembro mais, que a gente teve uma vez, né, presente lá. Então, agradeço a vocês, ao Tadeu e a Emanete, aos que estão conosco, né, espero que um dia possa tomar um chimarrão junto, né, quando puder. Agora não pode, agora tem que ser cada um sozinho. Então, pegando um gancho aí do que a irmã estava comentando, né, eu já tinha planejado de, nesse final, divulgar um pouquinho sobre o que vai ser refletido agora sobre o novo documento no YouTube da CNBB Oficial, né, vai ter a partir de amanhã, toda terça vocês vão acompanhar, vai ter uma reflexão sobre o documento Todos Irmãos. Começa amanhã, sempre às terças-feiras, às 5 da tarde, vai ter uma reflexão sobre esse documento, né? Ontem eu estava, enquanto ia para Piraquara, celebrar lá com uma comunidade de consagrados, que os missionários do Bom Pastor são leigos que se dedicam a cultivo de espiritualidade e ações junto à população de rua, aos que estão presos, né, são várias ações que eles fazem lá, e junto ao bairro onde eles estão também, eles atendem as famílias carentes, né, e no caminho eu estava ouvindo o documento do Papa, eu tenho um aplicativo que a gente pode escutar o texto, né, estava ouvindo, já tinha passado aquela parte que ele faz a reflexão sobre o bom samaritano, né, mas duas coisas me chamaram a atenção, né, o começo do documento, né, o número 6, né, que ele fala, então, que é tempo de cuidar da fraternidade, iniciando processos que promovam a amizade e a justiça social, né, para eliminar várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros. Diante disso, sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social que não se limite às palavras. Está no número 6, tá? Depois, lá para frente, ele vai falar o seguinte, até pegando um gancho que o Tadeu está falando aí, porque alguns pensadores dizem assim, será que as pessoas vão tirar lições da pandemia, tirar lições para ser melhores? Ou, de repente, às vezes, as nações vão ser piores, ainda mais nacionalistas, ainda mais fechadas aos outros ou às outras nações? Justamente o Papa tem esse alerta com esse documento para que o pior, como ele vai dizer nesse documento, que há um vírus pior do que esse daí, que é o vírus do consumismo individualista, da falta de solidariedade, da indiferença, que vai levar ao salve-se quem puder e, no final, ao todos contra todos. Uhum. Então, o Papa chega a escrever isso nesse documento, que seria um resultado pior do que a pandemia, né? Levar a essa exacerbação do individualismo, dos nacionalismos, da globalização da indiferença, que no final vai ser todos contra todos. Então, realmente, é a isso que nós temos que fazer frente com a globalização da solidariedade, né, da fraternidade. Por isso, esse documento, Todos Irmãos. E a gente, então,
divulga para que as pessoas entrem nesse processo que o Francisco está nos levando, que é cada vez mais a levar o caminho de São Francisco de Clara, né? Seja com a questão da Laudato Si, agora com todos os irmãos, né? A economia de Francisco e Clara, tudo isso é um caminho que a gente precisa incorporar, que o Papa está nos conduzindo. Ele está puxando, né? Está puxando. Agora muitos estão querendo frear esse caminho. Nós temos que, ao contrário, incentivar, como dizia um teólogo, né, como o Papa fala na Evangelho Gaudium, primeiriar quer dizer se tornar os primeiros a buscar, puxar para esse lado, né, porque há muitos que estão puxando para trás, né, para o outro lado, para adaptar a igreja ao neoliberalismo, ao consumismo e à produção que devoram a vida e o planeta, como ele diz lá no Evangelho Gaudium, que esse sistema mata, né? Mata não só os pobres, mas mata também os próprios biomas, o próprio planeta. Então, agradeço por fazer parte dessa reflexão hoje e desejo que a gente possa, quem sabe, aprofundar um pouco mais em outros momentos também, né? E obrigado a todos que nos acompanharam e a todas que estão conosco. Obrigado, irmã Nete, também, de fazer parte conosco dessa partilha aí. Parabéns pela sua vida aí também, né? Obrigado, Jaime. Obrigado, irmã Nete. Muito bacana de poder conversar e refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Acho que a gente está passando por um período difícil, mas ver depoimento da irmã Nete, do padre Jaime, os dois citando, né, o Papa Francisco, na verdade, o senhor Jorge Mário Bergoglio, nascido em 1936, irmã Nete, um homem que está com 84 anos e com uma energia fantástica, né, impressionante. 84 anos, as pessoas acham que já não existem mais. E ele, com 84 anos, antes da pandemia, saía às ruas em Roma para conversar de madrugada com os pobres. Não é pouca coisa, né? Uma pessoa com 84 anos sair, caminhar entre os pobres, é porque tem realmente algo muito diferente nas mesmas pessoas. Eu achei muito bacana quando o Jaime coloca, a irmã Nete também, que nós temos um período de dificuldade, mas um período de enfrentamento com o neoliberalismo, um período de enfrentamento que destruiu o planeta, e com muita esperança de superar isso aí. Então, obrigado mais uma vez, irmã Nete e padre Jaime, pela participação. Obrigado ao Derek, a Betinha, ao Everson, que propiciaram que a gente estivesse junto aí. E daqui a um tempo a gente vai estar junto de novo. Se Deus quiser, a gente vai estar podendo voltar a dar muita risada, comemorar as coisas, fazer muita luta, né, irmã Nete? Muito enfrentamento, porque nosso papel é esse mesmo. E, principalmente, agradecer a vocês porque isso tem lado. Acho muito bom quando a gente conversa com pessoas que não têm medo de dizer o que pensam, que têm lado claro, que sabem o que defendem e sabem quem defende. Acho que isso é uma das grandes virtudes das pessoas que sabem exatamente por que estão, né, neste momento fazendo a opção que fizeram. Parabéns, obrigado a quem nos assistiu e boa semana para nós todos. Até uma próxima.